Preste atenção porque a mensagem que Deus tem para você hoje ela é muito importante. Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, porque vais morrer e não viverás. Vais morrer e não viverás. Isso é uma palavra que pode ser para todos nós. Frei Gilson, você vai morrer. Você que está me assistindo, você vai morrer. Gente, não tem como a gente se livrar da morte. Não tem como. Se não tem como eu me livrar da morte, a melhor coisa é me preparar para ela. Veja que Ezequias foi acometido de uma doença mortal. E muitas vezes as doenças colaboram para que a gente morra. Existem doenças que não levam à morte, mas existem outras doenças que levam à morte. Há pouco tempo nós vivemos e vimos um vírus que tem levado muitas pessoas. Talvez este vírus levou pessoas que você amava. Muitas vezes as pessoas são acometidas de doenças mortais. E com isso, a morte se aproxima de nós. Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Ou seja, prepara-te para a morte. Eu digo para você essa palavra também. Prepara a tua casa. Prepara a tua vida. Porque um dia você vai morrer. Não tem como a gente se livrar disso. Quando Ezequias, ele descobre que ele está com uma doença mortal, que ele vai morrer, a única coisa que passa em seu coração é a oração. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: eu peço que te lembres que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração e tenho praticado bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. Eu digo para você, sobre Ezequias tinha uma sentença de morte. E só tem um jeito de mudar a sentença de morte: pela oração. E às vezes há uma sentença de morte sobre a nós ou sobre alguém que você ama. Talvez o médico já disse: não tem mais jeito, não tem o que fazer. Eu digo para você que quando alguém disser para você que há uma sentença de morte, ou seja, não tem o que fazer, você vai morrer, só tem uma coisa que pode mudar isso: a oração. É verdade, eu estou falando para você que tem alguém que está sob sentença de morte. Talvez você que está com uma doença mortal, talvez alguém que você ama que está com uma doença mortal. Só tem um jeito de mudar essa situação: oração. Cuidado para você não pensar que você tem mérito diante de Deus. Ezequias até que tentou dizer: olha, eu sou uma pessoa boa, eu ando na tua presença. É claro que a oração do justo, ela chega com mais força ao céu. Mas veja, ninguém de nós tem mérito diante de Deus. Também cuidado para não pensar que a morte é castigo. Ah, você está morrendo porque você pecou. Lembremos-nos que a morte é para todos. E a morte é consequência do pecado de Adão e Eva. É a consequência do pecado original. E que afeta todos nós. Ninguém pode se livrar da morte. Ezequias prorrompeu num grande choro. Eita, aqui está o segredo que toca o coração de Deus. A oração que sai da alma. Vai dizer a Ezequias: isso diz o Senhor. Veja, ele chorou, ele rezou com a alma. Então vai dizer a ele: isso diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração. Eu vi tuas lágrimas, Ezequias. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Repito, Deus ouve a oração que sai da alma. A única coisa que pode mudar uma sentença de morte é a oração. Ezequias orou com o coração. Ezequias orou com lágrimas. E veja, Deus não está dizendo para Ezequias: eu vi tuas obras. Repito, ninguém tem mérito diante de Deus. Ninguém é merecedor diante de Deus. Deus está dizendo: eu vi tua oração. Eu vi as tuas lágrimas. A única coisa que pode mudar uma sentença de morte é a oração. Oração com lágrimas. Oração que sai da alma. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Isso mostra que
A vida está nas mãos de Deus. Ezequias ia morrer. E Deus disse: eu vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Porque você orou. Eu ouvi a tua oração. A vida está nas mãos de Deus. Ou seja, gente, se Ele quiser te dar mais anos de vida, Ele vai te dar. A uns Ele vai dar, outros não. Deus sabe o que faz. A vida está nas mãos de Deus. Se você perdeu alguém, a vida está nas mãos de Deus. Agora, se você quiser mudar a sentença de morte sobre a vida de alguém, só tem um jeito. É a oração. A oração pode transformar a sentença de morte em vida. Eu já vi isso muitas vezes, como estamos vendo na Sagrada Escritura hoje. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.